Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou a professora Amanda Sussi e a aula de hoje será sobre determinante de uma matriz. Determinante é um número real associado às matrizes, tá? Para que serve o determinante? Bom, dentre muitas funções, ele serve para classificar sistemas lineares, calcular a área de um triângulo, obter a equação da reta e entre outras atividades, outras funções, tá? O determinante, ele só é possível calcular numa matriz quadrada, ou seja, que tem o mesmo número de linhas e o mesmo número de colunas, tudo bem? Então, vamos partir do determinante de uma matriz de ordem 2, ou seja, que possui duas linhas e duas colunas, tudo bem? Temos ali no exemplo a matriz A, lembrando que matriz nós representamos pelos colchetes ou pelo parênteses. Quando vamos falar do determinante, para calcular o determinante, nós representamos esses números em módulo. O que é o módulo? São as duas barrinhas, tá? Que a gente coloca esses números, tudo bem? Então, pode ser que em alguns enunciados, alguns exercícios, nem apareça a palavra matriz ou a palavra determinante, mas a representação é muito importante a gente ter isso em mente, tá bom? Então, na matriz de ordem 2, nós vamos calcular a diagonal principal, que ela vem da esquerda para a direita, certo? Então, ali no nosso caso, eu tenho o 4 e o menos 6, e eu vou multiplicar esses números, tudo bem? Então, 4 vezes menos 6. 6 vezes menos 4, tá? E aí, eu vou subtrair da multiplicação da diagonal secundária. Então, eu tenho a diagonal secundária, que é a da direita para a esquerda, e eu vou subtrair esse valor. Então, vai fazer menos 3 vezes 2, tudo bem? Então, todo cálculo de matriz 2 por 2, o determinante dele é feito dessa forma. Eu multiplico os valores da diagonal principal, multiplico os valores da diagonal secundária e faço a subtração entre eles, respeitando a ordem principal menos secundária, tá? Então, a multiplicação ali, nós vamos ter 6 vezes menos 4, menos 24. E menos 3, e 3 vezes 2 dá 6, como tem o negativo, ficou menos 6. Então, menos 24, menos 6, menos 30. Então, o determinante da matriz A é menos 30, tá? A gente pode representar, ao invés de escrever a palavra determinante, a gente pode só abreviar pela palavra det. E aí, det de A, tá bom? Porque representa a nossa matriz A. Partindo para o determinante de uma matriz de ordem 3, ou seja, 3 linhas e 3 colunas, tudo bem? Vamos pegar a nossa matriz B ali, 3 linhas e 3 colunas entre colchetes, e aplicaremos aqui a regra de Sarros, tá? Então, pensem comigo. Determinante de ordem 2, eu multiplico diagonal principal e subtraio da multiplicação da diagonal secundária. Na ordem 3, nós temos que aplicar a regra de Sarros, tá? Tem outras regras, mas eu acredito que essa seja mais fácil de não ser confundida ou de esquecer algum número ou de fazer algum cálculo errado, tá? Particularmente, eu prefiro ela entre as outras que existem. Então, eu vou pegar a matriz, colocar ela em módulo, da mesma forma que a de ordem 2. A diferença aqui é que eu vou pegar as duas primeiras colunas e vou colocá-las depois da última coluna da minha matriz. Aí não precisa pôr em módulo, é só colocá-las, as duas primeiras colunas, repeti-las novamente no final do determinante, tudo bem? Por que eu preciso fazer isso? Porque aqui eu tenho uma ordem 3, então eu vou gerar, fazendo essa duplicação, 3 diagonais principais, tá? Aí eu vou partir para a mesma regra da de ordem 2, só que eu vou ter
3 diagonais principais e 3 diagonais secundárias para fazer o cálculo, tá bom? Então, pensando ali, ó, nas 3 diagonais principais, eu tenho 3 vezes 0 vezes menos 1, menos 3. A outra diagonal principal, 1 vezes menos 2 vezes menos 1. E a última diagonal principal, 5 vezes 2 vezes 4, certo? Como as 3 são diagonais principais, eu vou somar as 3, tudo bem? Então, perceba que entre elas eu tenho um sinal de mais, um sinal de adição, porque eu vou somar as 3 diagonais principais. Lembrando que diagonal principal é sempre da esquerda para a direita. E aí, eu vou ter o quê? 3 diagonais secundárias. 5 vezes 0 vezes menos 1, 3 vezes menos 2 vezes 4 e 1 vezes 2 vezes menos 3. Tenho 3 diagonais secundárias, começando da esquerda para a direita. Como elas são secundárias, a mesma ideia da primeira, de ordem 2, que eu subtraio, lá eu também vou subtrair. Então, as 3 diagonais secundárias eu vou subtrair uma das outras, tá? Então, tenho sinal negativo para a primeira, para a segunda e para a terceira, tá? E aí, a partir disso, eu não paro ali, tá? Eu vou multiplicar cada conjuntinho, cada diagonal separadamente. Então, a primeira diagonal ali, 3 vezes 0 vezes menos 3 deu 0. A outra continha da diagonal principal, 1 vezes menos 2 vezes menos 1, dá 2 positivo. E o outro conjuntinho, que é 5 vezes 2 vezes 4, deu 40. E aí, eu vou fazer a mesma coisa com as diagonais secundárias, tá? Vou fazer a multiplicação delas. Então, 0 vezes menos 1 vezes 5 deu 0, porque tem um 0 no meio, né? 3 vezes menos 2 vezes 4 dá menos 24, só que tem o sinal negativo na frente, tá? E o último conjuntinho, 1 vezes 2 vezes menos 3 dá menos 6 e mais o sinal negativo, porque ela é a secundária, tudo bem? E aí eu faço a multiplicação dos sinais, certo? Então, eu vou ter o resultado 0, 2, 40 positivos. E o menos 24 dá mais 24. E o menos 6 dá mais 6. Somando tudo isso, eu tenho 72 positivo. Então, o determinante na minha matriz B é 72. Tudo bem? Então, só recapitulando, determinante de ordem 3, eu vou duplicar as 2 últimas colunas e eu vou ficar com 3 diagonais principais, que eu vou somar a multiplicação delas, e 3 diagonais secundárias, que eu vou subtrair a multiplicação delas. Tudo bem? Bom, por hoje é só, espero que tenham gostado. Determinantes de ordem acima de 4, os cálculos são um pouco mais complexos e isso vai ficar para um próximo vídeo, tá bom? Bons estudos, espero que tenham gostado. Se ficou alguma dúvida, deixe nos comentários. Até mais!